Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viverás eternamente. Nós estamos começando o nosso terceiro tópico: passem a orar, baseado no Evangelho de João, capítulo 14, do verso 12 ao verso 15. O que está acontecendo aqui? Jesus estava mostrando para eles o caminho de uma vida abençoada, de uma vida de fazer a obra do Senhor, de continuar essa intimidade com Ele e com o Pai. Então Jesus vai falar sobre a oração. Para que serve a oração então? Né? Então Jesus está falando de oração, mas para que serve a oração? A oração é o melhor remédio para um coração perturbado. Lembra que nós começamos o texto dizendo: não se turbe o vosso coração. Eles estavam perturbados, eles estavam angustiados, estavam sofrendo antes da hora. Então Jesus ele fala: não perturbe, não se turbe o vosso coração. E assim, logo após falar isso, ele vem falando sobre a oração. Por quê? A oração é o melhor remédio para um coração perturbado. Jesus conforta os seus discípulos, motivando-os à prática da oração. Mas motivando a prática da oração para quê? Para o dia a dia. Nós só somos abençoados, vencedores, fortalecidos, sustentados por meio da oração. Por quê? A oração nós falamos com Deus e apresentamos tudo aquilo que está dentro do nosso coração. E o que está dentro do nosso coração? A oração é falar com Deus, em nome de Jesus. Ou seja, nós temos que falar com Deus em nome de Jesus. É pelo nome de Jesus que nós pedimos sobre as nossas deficiências, sobre os nossos medos, sobre os nossos pecados, sobre os nossos agradecimentos, as bênçãos que Deus derrama sobre nós, nós agradecemos, fortalecimento, louvor, adoração, tudo isso é forma de oração. E tudo isso está no coração daqueles que buscam a Deus, daqueles que vivem para Deus. Assim, nós oramos, falamos com Deus tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa vida. Tudo aquilo que nós agradecemos por Deus, por Ele ter derramado na nossa vida. Pedindo perdão por tudo aquilo que nós cometemos de errado, que são os pecados. E assim nós vivemos esta vida de intimidade com Deus, por meio da oração. Então nós vamos ver alguns detalhes sobre a oração. Primeiro, qual deve ser a motivação da oração? Jesus nos ensina a motivação correta da oração. Hoje, infelizmente, há muitos que falam que você tem que orar pela casa que você quer, pela empresa que você quer, orar pela prosperidade. Mas será que isso é a verdadeira motivação? Jesus, a falar da oração em Mateus, ele fala desse jeito: vocês não recebem porque vocês pedem mal. O que é pedir mal? É pedir aquilo que nós não temos necessidades. E na motivação que Jesus coloca para a oração, é a maior necessidade que Deus tem para nós e é a maior necessidade que nós temos para glorificar a Deus. Ou seja, Jesus nos ensina a orar. Através da oração, os discípulos seriam fortalecidos a continuar a fazer a obra de Deus. A maior motivação da oração é fazer a obra de Deus. E o que é fazer a obra de Deus? É pedir que Deus abra as portas para que nós venhamos pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Essa é a maior motivação da oração. Jesus, enquanto estavam com eles, era a fonte inspiradora. Agora, Jesus os envia a fazer discípulos. Ide por todo o mundo, fazer discípulos de todas as nações. Ide pregar o Evangelho a toda criatura, para o avanço do reino.
Então, quando Jesus fala aqui em João capítulo 14, verso 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João capítulo 14, verso 12. O que é isso? Fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer o seguinte: os discípulos e a igreja poderão fazer as obras semelhantes e maiores do que Jesus, através da oração, da pregação do Evangelho. Aqui não está dizendo a qualidade, não está dizendo um milagre maior, mas sim a quantidade e a abrangência. Quando nós oramos e quando nós pregamos a palavra do Evangelho, que salva, que cura, que liberta, nós estamos fazendo as obras semelhantes à de Jesus e obras ainda maiores, porque mais vidas reconhecerão o Evangelho, e conhecendo o Evangelho, conhece a Jesus que é a verdade, e conhecendo a verdade liberta, a verdade restaura, a verdade cura. Jesus é quem opera os maiores milagres. Nós só abrimos a nossa boca para orar, apresentar o que nós queremos, e Jesus opera o milagre. Jesus nos usa como canal de bênção, mas os milagres são operados por meio de Jesus. Os milagres são operados em nome de Jesus. Nós somos só a boca que fala o Evangelho que cura, que liberta e que restaura vidas, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. E é interessante, e isso fica bem claro em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 e versículo 31. Eles estavam presos, Pedro estava preso, e ele é liberto, açoitado, e é proibido de falar o nome de Jesus, mas ele sai, e a oração que ele faz é essa: agora, Senhor, olha para as suas ameaças dos líderes religiosos, dos líderes governamentais, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É isso aqui que Jesus estava falando, da motivação da oração. Pregar o Evangelho, pregar a palavra, pregar o nome de Cristo Jesus. Ele fala: Senhor, as ameaças estão aí. Então, enquanto eles estão ameaçando, concede-nos aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Então, se você continuar lendo aqui o 30, ele vai dizer o seguinte: enquanto nós pregamos a palavra, o Senhor opera os milagres, as maravilhas e os prodígios. Nós oramos e pregamos, e Jesus faz o milagre. Então, irmãos, a motivação da oração é a pregação da palavra do Evangelho. É a pregação do reino de Deus. É falar a respeito de Jesus. Não é falar de igreja, não é falar de pastor, mas falar de Cristo Jesus, o único que cura, que liberta e santifica. Segundo, a maneira de orar. João capítulo 14, verso 14. Não basta orar, é preciso orar corretamente. Mas o que é orar corretamente? Orar corretamente é saber que Jesus nos ensina a orar pedindo. Orar é pedir. Pedir requer humildade. Humildade é reconhecer que é necessitado. Submissão, se submeter à vontade de Deus. Dependência, depender exclusivamente do agir de Deus. Isso é pedir. Eu peço com humildade, eu me submeto à vontade e eu sou dependente do agir de Deus. Segundo, tem que ser na pessoa certa. A oração tem que ser pela pessoa certa. E quem é a pessoa certa? Em nome de Jesus. É Jesus Cristo quem vai interceder por nós. É Jesus Cristo que se coloca na brecha a favor de nós. É no nome dele que ele ensinou a orar.
Terceiro, orar com a certeza que será atendido. Isto é fé. Jesus diz, isto farei. Quarto, essa é a ênfase de Jesus, ou seja, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. João capítulo 14, verso 4. Então a oração é pedir em nome de Jesus com fé e seremos atendidos. Essa é a ênfase da oração, da maneira de orar. Terceiro, o propósito da oração. João capítulo 14, verso 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que meu Pai seja glorificado, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João capítulo 14, verso 13. Então o que está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte, irmãos. Jesus disse que os pedidos feitos em nossas orações devem buscar a glória de Deus, e não a glória do homem, e não a glória de determinada religião, mas sim a glória do Pai. Ele sempre buscou tanto, Jesus sempre buscou tanto, nos ensinos, quanto naquilo que ele operava, em suas obras, buscar a glória do Pai. Ao responder nossas orações, Jesus quer que glorifiquemos a Deus. Por isso, as nossas orações devem se adequar à vontade do Pai para glorificar a Deus, para glorificar o Pai. Irmãos, não há maneira de sermos respondidos a não ser que as nossas orações sejam feitas em nome de Jesus para glorificar a Deus. Quando Jesus ele vai ressuscitar Lázaro, chegando ali no túmulo, ele pede para tirar a pedra e ele faz uma oração a Deus e ele diz, Senhor, estou fazendo isso para que vejam que o Senhor me enviou e o seu nome seja glorificado. Antes ele já havia falado para Marta e Maria, se creres verás a glória de Deus. A oração é em nome de Jesus para a glória do Pai. Quarto, a companheira da oração. João capítulo 14, verso 4. A oração é composta de duas palavras, orar e ação. Isto significa render-se à vontade de Deus e obedecer a sua palavra. A obediência é a companheira inseparável da oração. Não adianta você orar e ficar assentado. Nós temos que agir para que a oração venha completa. Ou seja, um exemplo, uma pessoa que pede oração para que Deus abra uma porta de emprego para ela. Aí ela ora, deita no sofá, liga a televisão, fica ali assistindo a televisão. Aonde está a ação? A ação está em entrega do currículo, de ir atrás. Aí as portas são abertas e Deus é glorificado. Aí nós temos que voltar e agradecer a Deus, porque Ele derramou as bênçãos e abriu um campo de trabalho. João capítulo 14, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Mas aonde está a obediência aqui neste verso? A obediência está no seguinte, queridos. O amor precede a obediência. Porque amamos, obedecemos aos mandamentos. De orar sempre. Porque amamos, submetemos o nosso querer à vontade de Deus. Porque amamos, obedeceremos a Deus, seja qual for a resposta. Quando nós amamos, nós entendemos o não, nós entendemos espera mais um pouco e nós entendemos o sim. E muitas das vezes nós entendemos até o silêncio de Deus, quando Deus não dá resposta nenhuma, mas Ele está trabalhando. Assim, o amor é entender que para conhecer a vontade de Deus e se adequar à vontade de Deus, eu tenho que obedecer. Amar é obedecer a Deus em tudo. Em tudo. Por isso, irmãos, o que nós aprendemos hoje? Para que serve a oração? Para o refrigério da alma. Para o coração que está abatido, angustiado,
que está contrito. A oração serve para trazer paz e refrigério da alma. Alguns detalhes sobre a oração. A motivação da oração. Expandir o reino de Deus. A maneira de orar, pedindo em nome de Jesus, para a glória de Deus. O propósito da oração, glorificar a Deus. A companheira da oração, a obediência à vontade de Deus. E assim seja, queridos, em nome de Deus. Vamos orar? Senhor, graças te damos, ó Pai, que possamos, através da oração, falar tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Seja dor, sofrimento, pecado, seja agradecimento, seja louvor, seja adoração, que possamos expressar tudo aquilo, Pai, que está aqui, sabendo que quando nós oramos em nome de Jesus, a resposta é certa, de acordo com a tua vontade. Nos ensina a descansar e a entender, ó Pai, que a tua vontade é boa, perfeita e é agradável, tanto para o Senhor quanto para nós, ó Pai. Em tudo nós te louvamos e te adoramos, hoje e sempre. Abençoe cada família, ó Pai, a minha oração, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre.